Paz, meus irmãos, muito bom dia. Deus abençoe sua vida poderosamente hoje e sempre. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para que possamos meditar nessa manhã. Sabemos que em tudo Deus ele tem um cuidado muito grande em nos ensinar, em forjar em nós um caráter aonde o nome dele venha a ser glorificado, comportamento de conduta, de prática de fé. E todos os dias nós estamos aprendendo, né? O que nós não podemos é aceitar a falta de crescimento, a falta de maturidade por conta dos embates, das lutas e das provas, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem, somam, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo, ainda que você de imediato você não entenda, mas se você pedir auxílio para o Espírito Santo de Deus, você vai tirar proveito daquilo, maturidade, um ensinamento, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e você venha a se posicionar de uma maneira aceitável e aprovada diante de Deus. A palavra de Deus diz, Deus usando o apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: eis que, irmãos, eu não vos pude escrever como a espirituais, mas como a carnais e como a meninos em Cristo. Por que Paulo ele fez essa declaração? Porque a igreja de Corinto ela abriu as portas para algumas dissensões, questionamentos pessoais, filosofias humanas. Havia discórdia entre eles. Um dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E Paulo, na subsequência do texto, ele vai dizer, porventura é Paulo alguma coisa, ou Apolo alguma coisa? Só Deus que é ele que dá o crescimento. Então nós somos ministros da parte de Deus que vos anunciamos o Evangelho. E por esse motivo vós crestes, mas nem Paulo é maior, nem Apolo, mas sim Deus é que dá o crescimento. Então havia discórdia entre eles. O que eu entendo no texto, de maneira revelada e clara, é que tem como a pessoa ser um cristão, mas ele ser imaturo, ele ser menino, ele ser carnal. Então havia entre eles ali da igreja de Corinto dissensões, porfias, discórdia, invejas, divisões. Então essas ações elas não vinculam com a vida de uma pessoa que vive de maneira espiritual. Porque uma pessoa que é espiritual, estas coisas não fazem parte da vida dela. Então Paulo falou, olha, eu não vos tive como falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais e como a meninos. Porque eu vos criei, Paulo dizendo, né, que ele pregou ali para a igreja de Corinto, como a meninos, mas ainda vocês não estão balizados e exercitados a comer sólido mantimento, porque vocês ainda são meninos. Ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Coríntios, no versículo de número 11, ele declara assim, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, discorria como menino, mas quando eu cheguei à maioridade como homem, eu deixei as coisas de menino. Então, o perigo de uma pessoa não ter maturidade e agir como menino, imaturo e carnal, é ela não conseguir discernir os embates da vida espiritual. Logo, entendemos que uma pessoa, quando ela é carnal, ela não vai entender as coisas espirituais, ela não vai ter discernimento. Por esse motivo, ela não vai ter capacidade, condições, sabedoria que vem de Deus para poder administrar aquela situação. A palavra de Deus diz, Paulo também usado por Deus para falar aos Romanos no capítulo 8, no versículo 1, ele diz assim, olha, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí depois da vírgula diz, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você está no Espírito, não tem condenação. Mas então é possível, eu vejo, nessa declaração de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, que tem como a pessoa ser um cristão e andar de maneira carnal. Aí eu te pergunto, você tem crescido quanto Deus ele tem permitido você crescer? Louvado seja Deus! Então Paulo aqui, ele não falou como a espirituais, mas como a carnais, porque eles estavam ali em discórdia, em divisão. Aí Paulo declara, nem eu sou maior e nem Apolo maior, nem o que planta, nem o que rega, ambos são um só, mas é Deus que dá o crescimento.
Então receba essa palavra em nome de Jesus e neste momento eu quero orar por cada um de nós. Pai, diante da tua presença, estamos aqui para te louvar, te agradecer em espírito e em verdade, Senhor. Que possamos crescer na graça, no conhecimento, que não venhamos ser, Senhor, meninos inconstantes e carnais muito menos, para que possamos ouvir aquilo que vem de ti, discernir e aplicar em prática de obediência e fé. Assim eu te peço, te louvo, te exalto, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um beijo no teu coração.